Oi, galerinha! E aí, como vocês estão? Como foram de fim de semana, de Dia das Mães? Aproveitaram bastante o dia com a mamãe de vocês? Então vamos retomar as atividades da semana para fazermos então as atividades da página de número 34 e número 35. Vamos lá? Nós estávamos falando sobre a nossa cidade, sobre São Francisco do Sul, vocês lembram? A cidade que nós moramos, como são os casarões, como é o centro histórico, que o nosso centro histórico nos faz lembrar também uma cidade muito parecida com a nossa, que é muito longe daqui, que é Salvador, na Bahia. Lembra que nós vimos as comparações dos casarões, dos desenhos, das imagens que tínhamos tanto no livro da Prof. Fê quanto no livro da nossa apostila? Então, agora nós vamos fazer uma atividade que vai falar mais ainda sobre a nossa cidade, mas agora mais precisamente sobre o local onde você mora, a localização da sua casa. Vamos lá? Na página de número 34, nós temos a seguinte atividade. Há muito para falar da sua cidade, não é mesmo? Então, complete a ficha escrevendo como souber as informações solicitadas a seguir. E aí nós vamos precisar da ajuda do papai e da mamãe. Mais uma vez, vocês vão precisar perguntar para o papai e para a mamãe. Eles podem escrever num pedacinho de papel ou eles podem escrever num quadrinho. Quem tiver quadrinho igual esse que a prof tem aqui atrás, para escrever com giz, ó, a prof tem um potinho cheio de giz aqui, ó, que a prof usa para escrever aqui atrás. Quando a prof quer mudar o nome, quer mudar a data das atividades, a prof vai fazendo as modificações aqui atrás. Aí eu sei que tem um monte de gente que já mostrou para a prof que tem quadrinho em casa. Pede para a mamãe escrever lá no quadrinho para vocês copiarem na apostila de vocês. Combinado? Então, a atividade da página de número 34, ela pede as seguintes informações. Vamos ver lá. Nós precisamos ali das seguintes informações. O meu nome, certo? Então, o meu nome é Fernanda e eu vou anotar nesse primeiro espacinho que nós temos aqui. Depois, vem assim, ó. Eu tenho quantos anos? Então, nós vamos anotar aqui, certo? Todo mundo tem ou 5 ou 6 aninhos de idade. Então, vocês vão anotar aqui, certo? Aí, nós vamos colocar o nome da cidade onde eu moro. Como é o nome da nossa cidade? Vocês já sabem, porque a gente já conversou bastante sobre isso, né? Falamos sobre o aniversário da nossa cidade, falamos sobre as festas da nossa cidade, as ruas, os casarões, muito, a gente já conhece muito a nossa cidade. E sabemos que a nossa cidade se chama São Francisco do Sul, certo? E nós moramos no estado de Santa Catarina. Então, vocês vão anotar lá, São Francisco do Sul. Esse é o nome da nossa cidade. E também moramos no estado de Santa Catarina. Então, quando você precisar dessa informação, vocês já estão aqui, a prof já mostrou para vocês, e só vocês copiarem essa palavrinha que está aqui, ó, São Francisco do Sul. Vou deixar um pouquinho aqui para se vocês precisarem pausar vídeo, pausem vídeo e copiem as letrinhas que estão aqui, certo? Vamos continuar então. O que mais que nos pede de informações ali nessa atividade? O nome da rua onde eu moro. Eu moro na rua Ângelo Brem, no bairro do Acaraí. E o que vocês vão fazer? Vocês vão anotar aí o nome da rua de vocês, o nome do bairro que vocês moram. Ah, tem gente que mora no bairro do Rocio Grande, tem gente que mora no bairro do Paulas, da Água Branca, do Morro Grande, tem gente que mora na Coab da nossa cidade, tem gente que mora no bairro do Paulas, tem gente que mora no bairro da Reta, tem gente que mora no bairro do Batuba, tem gente que mora no bairro do Itaguaçu, tem gente que mora no bairro da Enseada, da Praia Grande, da Prainha, são vários bairros que tem na nossa cidade. Então, você vai anotar lá o nome da nossa cidade, o nome da rua e o bairro que você mora. Tudo isso pede as informações para a mamãe. Também não podemos esquecer que quando a gente vai escrever uma carta, a gente precisa de todas essas informações, certo? Então, provavelmente vai ter um envelope, uma carta que o papai e a mamãe receberam aí, que também tem essas informações. Olhem só, deixa eu mostrar aqui para vocês. A prof recebeu uma cartinha aqui na casa da prof e eu mandei o meu endereço para essa pessoa, ó, Prof. Fernanda, Rua Ângelo Brem,
número 420, no bairro do Acaraí, São Francisco do Sul. E o CEP, que é o número 89.240.000. Aqui, para receber essa carta, eu precisei passar o endereço da minha casa para essa pessoa poder me enviar essa linda cartinha que eu recebi aqui na minha casa. Então, o endereço é o local onde a gente mora, é onde a nossa casa foi construída. É o bairro que provavelmente todos vocês moram. Às vezes, a gente mora num bairro que é mais próximo da escola, ou é um pouquinho mais longe da escola, tem gente que mora bem pertinho da praia, tem gente que já mora longe da praia, porque os bairros de São Francisco são muitos. Então, às vezes, a gente mora em bairros muito diferentes do amiguinho que estuda junto com a gente lá na nossa sala, certo? Então, depois que você completou tudo isso, que você vai completar o seu nome, a sua idade, a cidade que você mora e o nome da sua rua, nós vamos para a página de número 35. E aqui eu vou precisar que vocês façam 2 desenhos incríveis para a prof saber como é aí perto da casinha de vocês. Então vamos ver o que pede aqui. O lugar aonde eu moro é assim. Então nesse quadradinho de cima, eu preciso que vocês façam o quê? Um desenho da casa de vocês, de como é a casa, a cor da casa, como se ela tem portão, se não tem portão, se tem garagem, se não tem garagem, como é a frente da sua casa. Você vai desenhar neste quadradinho aqui. E também podemos fazer na parte de baixo a seguinte atividade. E se eu pudesse inventar uma casa para mim morar? Imagino que ela seria de que forma? Hoje de manhã eu estava conversando com um pessoal do nível 5A lá na nossa live e a gente estava conversando sobre as casinhas de filmes que a gente já assistiu. Então assim, ó, a Prof. Fê imagina uma casa parecida com a casa da bruxa. Não tem a bruxa? Lá da história de João e Maria? Não tem uma casa toda de doces? A Prof. Fê imagina que a casa da Prof. fosse igual à casa da bruxa, cheia de doces, cheia toda colorida, cheia de balinhas, de pirulito, de chocolate, de coisas gostosas ao redor dela. Ah, tem gente que gosta muito de princesas. Temos o Castelo da Cinderela, temos a Torre da Rapunzel, temos também casinhas pequenininhas que princesas já moraram dentro. Por exemplo, a casa dos 7 anões, onde a Branca de Neve foi parar lá no meio da floresta. Então ela foi, entrou dentro da casinha e viu que era tudo muito pequenininho. A cadeira era pequenininha, a mesa era pequenininha, as camas eram pequenininhas. Então nós temos vários tipos de casa. Os meninos podem gostar muito das casas que são construídas lá no Minecraft. Os meninos não gostam bastante de construir casas e construir como é assim, prof, eu quero fazer assim, prof, eu gosto lá daquele joguinho onde aparece aquela casinha, ou eu quero construir do meu jeito. Você vai poder desenhar na página de número 35 da nossa apostila a casinha que você mais gostar. Então você pode pensar num filme preferido, num jogo preferido, ou de um desenho preferido que você tenha visto uma casinha bem legal, ou você pode tirar também, ó, da sua imaginação. Coloca a imaginação para funcionar. Façam esse desenho com capricho, com muitos materiais. Vocês podem usar giz de cera, lápis de cor, canetinha, cola colorida, tinta guache, pincel. Usem o que vocês quiserem nessa atividade para que a casinha de vocês, da sua imaginação, fique muito colorida e muito bonita. Combinado? Eu quero que vocês também façam com muito capricho a casinha de vocês. Uma dica bem legal que vocês podem fazer para ficar bonito o desenho de vocês é pegar a apostila, pegar o seu penalzinho com lápis, com borracha, ir até a frente da sua casa. Sente-se lá na frente da sua casa, olhe a sua casa, veja como ela é, olhe para ela e vá desenhando. Olhe para ela e vá desenhando. Eu tenho certeza que vai ser bem mais fácil. Porque se você estiver sentadinho aí na sua mesinha, você não vai conseguir saber como ela é por fora. Só lembrar, às vezes a gente não lembra de detalhes importantes. Então você pode ir até a frente da sua casa, parar lá na frente, olhar para ela e lembrar: ah, o telhado da minha casa é assim. A janela do quarto da mamãe é assim. A porta de entrada é assim. Ah, na frente da minha casa tem um portão, tem uma árvore.
A minha mamãe tem uma flor. Às vezes são detalhes importantes que a gente nem presta muita atenção quando a gente entra ou quando a gente sai. Mas quando a gente senta lá na frente da nossa casa e observa a nossa casa para poder desenhar, vai ficar muito legal e eu tenho certeza que vai ajudar bastante nessa atividade. Certo? Vou pedir para as mamães, tá? As mamães que estiverem assistindo junto com a criança, façam o seguinte. Quando a criança sentar na frente da casa com a apostila para fazer o desenho, vocês, mamães, podem tirar uma foto lá de trás da criança com a frente da sua casa para mandar para a prof, para depois a prof ver como ficou o desenho, porque a prof vai conseguir ver toda a casa, a criança sentadinha na frente da casa produzindo, exatamente fazendo a reprodução dentro da nossa apostila. Então, eu tenho certeza que essa atividade vai ficar muito legal. Prestem atenção nas cores da casa, nas cores do portão, nas cores que vocês vão usar para ficar bem parecido. Combinado? E amanhã a Prof. Fê volta com mais atividades relacionadas ao nosso material, certo? Hoje é segunda-feira, nossa semana está começando. Que seja uma semana muito abençoada, que seja muito produtiva para todo mundo. E vamos, que nós temos muita coisa legal pela frente. Combinado? Um super beijo então e até amanhã! Voltei para lembrar vocês que hoje é segunda-feira, dia de tema de casa, que nós temos que colocar as atividades em dia, certo? Hoje, as atividades de tema de casa serão as páginas de número 11 e de número 12, certo? Página 11 e 12. O que pede nas atividades? Nós já estudamos sobre isso. Então, na verdade, nós vamos somente reforçar aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores. Vamos falar sobre tamanho e quantidade de roupas. Vamos contar quantos botões vai ter em cada roupinha dessa. E vamos ver quantas camisas a dona Rita costureira fez. Então, vocês vão olhar aqui essa atividade. Vão fazer ela todinha, bonitinha, vão contar quantas camisas tem, quantos botões tem e vão fazer essa atividade bonitinha aqui. Depois, na página de número 12, nós vamos fazer o seguinte: observar as etiquetas das duas camisetas de tamanhos diferentes. Então, nós vamos olhar lá. Depois, copie o tamanho delas no espaço a seguir. Vocês já fizeram isso. Pegaram a camiseta de vocês, a camiseta do papai, a camiseta da mamãe, ou do irmão, ou da irmã, e compararam os tamanhos, lembra? Então, agora vocês só vão recapitular e colocar os tamanhos aqui. Volta lá na página da atividade que vocês vão lembrar. Tamanho da camisa, né, maior, e o tamanho da camisa menor. E agora circule a etiqueta que representa o tamanho maior. Então, vocês vão ver qual a etiqueta maior e só vão colocar o númerozinho dela aqui embaixo. Se é tamanho de camiseta do papai, se é tamanho de camiseta da mamãe. E vão completar essa atividade do nosso tema de casa de hoje. Certo, meus amores? Um beijo, então.